Agora, esse negócio de cântico espiritual é interessante, né? No momento de entrega de dízimos e ofertas nas igrejas, via de regra, os dízimos e ofertas são entregues no momento de um cântico, de um hino, né? Sempre tem uma associação. Sim. Mas eu estava pensando aqui agora, assim, não tem cântico de dízimo, tem? Assim, eu não lembro. Talvez os hinários, cantor cristão, salmos e hinos, pode ter algum hino lá, de ofertório. Mas, assim, os cânticos contemporâneos, a gente fala muito de eu te entrego, me entrego a ti, não é verdade? Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, sempre no culto, né, com o pastor Kaiser, meu querido pastor. Ei, Kaiser, pegou a tua idade. Cantava, assim, praticamente toda vez que era dízimo, todo culto cantava aquele hino, né? Venho, Senhor, minha vida oferecer. E sempre era destacado que você está dando aí o seu recurso, o seu dízimo e a sua oferta, mas o mais importante é o coração. Né? Venha mesmo entregar, né? Aquilo de mais importante que você tem. Que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Né? Mas por que será que não tem hoje assim, específico de dinheiro? É porque a gente tem muito pudor, né? Sim, que eu saiba também não tem, não. Eu acho que também é aquela questão da mensagem que é trazida durante o momento de dízimo e oferta, por exemplo, igual a igreja onde a gente pastoreia, onde a gente está, a Batista da Lagoinha, então tem essa associação. Vem-se uma mensagem e logo em seguida vem o período do louvor. Então, o que a gente faz? A gente já traz uma mensagem para trazer a conscientização das pessoas da necessidade. E na maioria das vezes, a mensagem que ela é passada é justamente para mexer com o que você falou. A entrega da pessoa, a questão do dízimo e da oferta, por mais que ele seja importante na igreja, se a pessoa não tiver o entendimento de que tudo que ela tem provém do Senhor, ela vai ter dificuldade de reconhecer a necessidade de ser dizimista e ofertante na igreja também. Até por isso mesmo, se a pessoa não tiver um entendimento, por mais que ela dê, talvez ela não vai dar com alegria. Sim. E Deus ama o que dá com alegria. Né? Se for para dar com amargura, com ressentimento, por obrigação, é melhor que não dê. Deus não precisa do nosso dinheiro. É verdade. Né? Se não vem de uma forma, vem de outra. Né? A provisão da casa de Deus não vai faltar porque você falhou. Sim. Né? Porque dar é bênção para nós, mas bem-aventurada coisa é dar, né? Do que receber. Agora, uma questão interessante, inclusive a Alessandra, que é de Pedro Leopoldo, quero agradecer muito a Alessandra, né? E a todos aí de Pedro Leopoldo, meu grande abraço, cidade linda, é muito próxima aqui a Belo Horizonte. A Alessandra traz uma questão muito oportuna. Ela fala que a tia dela é de uma igreja cristã, né? Eu não vou citar o nome da igreja aqui para não criar uma polêmica, mas ela fala que lá o pessoal diz que o dízimo não existe mais, o dízimo foi abolido, o dízimo, coisa do Antigo Testamento. De onde que essas pessoas tiram esse conceito de que o dízimo não existe mais? E será que uma pessoa que pensa assim pode ser salva? O que vocês pensam? Então, o dízimo como lei, como mandamento do Senhor, ele só é encontrado no Antigo Testamento. Né? Aliás, a gente não tem nem essa palavra no Novo Testamento. Né? Então, o dízimo no Novo... o Novo Testamento não traz o dízimo como um mandamento, como uma lei, não traz. Mas o Novo Testamento, em vários textos, vai trazer, Paulo dizendo também várias vezes, que a contribuição generosa, regular e proporcional ao que você ganha deve ser feito, né? Regularmente, quer dizer, não é só uma vez. E é proporcional, ganha muito, ganha pouco, dá pouco. É até justo isso, né, Renata? E generosa. Né? A gente tem isso, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 5. Paulo vai falar, no verso 17, sobre a questão de dupla honra para aquele que prega o evangelho, o salário. De onde que vem isso? Do dízimo. E é interessante que a palavra lá, quando fala, tem a tradução do Almeida, a revista atualizada, fala, são dignos de dobrados honorários os que se afadigam no ministério. A palavra honorário é usada hoje em dia, por exemplo, para a remuneração dos profissionais da área do direito. Né? Um advogado recebe um honorário. Porque a palavra honorário ela é diferente até da palavra salário. Sim. Né? Porque honorário tem a ver com honra. Sim. A origem da palavra né, é de honor, né? de honra. Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, Cássio? A gente costuma, Renata, a gente costuma espiritualizar tudo. É lícito e é necessário que isso aconteça. Mas a gente também não pode tirar do contexto que o dinheiro ele é usado para que se pague dívidas. Então, por exemplo, você está dentro de uma igreja, você quer ir para
se está fazendo calor na sua igreja, você já reclama porque não tem um ventilador. O ventilador ele é comprado com dinheiro. Aí se o ventilador não está legal, você quer um ar-condicionado, você quer uma água gelada para poder beber, você quer a luz acesa. Então a gente espiritualiza, sim, e tem que espiritualizar sim, mas a gente também não pode fugir da razão. Porque a empresa energética aqui em Minas, por exemplo, ela não entrega a luz gratuitamente nas igrejas. Sim. A Copasa também, que é a empresa não entrega água gratuitamente. Então, a pessoa ela quer chegar na igreja, ela quer se assentar, ela quer estar bem confortável, e isso tudo gera um gasto. E esse gasto, ele vem justamente através das ofertas e dos dízimos. E tem que ser regular, né? E tem que ser regular. Exato, tem conta todo mês para pagar, sim. né? E, consequentemente, através do dízimo e das ofertas, você tem um irmão que está passando uma necessidade, você tem uma família que está passando uma dificuldade, que a conta de água dele está vencida, que a conta de luz está vencida. Então, a gente, às vezes, começa, igual você falou, a questão da irmã, começa a contextualizar a situação, não precisa dar o dízimo, não precisa dar isso, daquilo. Mas as pessoas que estão passando dificuldade, elas precisam desta ajuda e a igreja tem essa necessidade. E a igreja tem esse mandamento. Então, a gente pode espiritualizar e devemos, mas também não podemos fugir da racionalidade. Nós devemos pagar com os compromissos para que a igreja... Por exemplo, pensa você chegar na sua igreja para poder ministrar ou para congregar e está lá o lacre no relógio de luz. Escândalo. Está o lacre no relógio de água. Escândalo. Aí você chega na igreja, não tem onde sentar e tal. Aí, não, porque o Senhor Jesus, ele pregava sentado nas pedras. Sim, mas a realidade que nós vivemos hoje ela é diferente. E há necessidade... Não, naquela época não tinha esse negócio de CNPJ, por exemplo. Hoje, para você ter uma congregação, uma igreja, você precisa constituir uma pessoa jurídica, precisa ter registro em cartório. A sociedade contemporânea traz exigências sociais, legais, porque nós precisamos. Então, não adianta também a gente pensar assim, não, vou viver uma igreja, essa metafísica, platônica, entende? No mundo das ideias. Então, a igreja, ela se materializa, né, com pessoas que têm suas demandas, suas necessidades e compromissos regulares. Isso é muito importante. E é interessante que, normalmente, as pessoas mais críticas... é verdade. Né? Cadê o ar-condicionado? Meu Deus, esse estofado aqui está doendo as minhas costas. Por que não tem um banco melhor nesse lugar? Normalmente são as pessoas que menos estão dispostas a contribuir. É verdade. Né? E dizer assim, porque não tem o dízimo como mandamento, como lei no Novo Testamento, falar eu não vou dar. Peraí, dízimo é expressão de amor a Deus e de cuidado com o próximo, né? Eu vou dizer que é altamente questionável uma pessoa que diga que ama ao Senhor, né? Porque ele é o cabeça da igreja e que deseja se abster com a consciência tranquila da contribuição. Até porque foi o que eu já falei, quando a gente contribui na igreja com os dízimos e as ofertas, faz mais bem para nós do que para a comunidade. Deixa eu até provocar vocês aqui. Vinha com as provocações. Não, mas porque, assim, não que eu acho que tem que haver obrigação, assim, sabe, que se obrigando as pessoas, não é isso. Mas vamos pensar, aquela passagem de Jesus, lembra, quando falou assim, vocês dão dízimo disso, daquilo... Né, doendo, cobram, né? Não é isso? Sim. Doendo do cominho e tudo. Então, façam isso sem esquecer aquilo. Não tem uma passagem disso? Sim. Me parece que Jesus, ao dizer aquilo, ele está falando o seguinte, não, dar o dízimo não é ruim, porque ele estava falando para judeus. Então, falando assim, dar dízimo não é ruim. Né? Agora, continua dando dízimo, mas também dê a sua vida. Parece que não é uma coisa assim, não dê mais, não dizime. Parece que o dizimar tem uma dimensão espiritual, indiscutivelmente, uma dimensão social importante. O dizimar, você partilha o que Deus lhe deu, até para acudir o necessitado, acudir o outro, não é isso? Que é mandamento da palavra. E uma coisa interessante, Cássio, só pegar aqui um pouquinho, tá passando. Uma coisa interessante é que a pessoa que ela fala que o dízimo ele é lei do Velho Testamento, é a mesma pessoa que usa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que também está no Velho Testamento. Então, muitas vezes, é a hipocrisia que nós permitimos entrar no nosso meio cristão, que tem trazido muita enfermidade para a igreja. Porque quando a pessoa, igual a Renata disse, quando a pessoa ela não tem essa compreensão, ela não consegue entender como que faz bem você ser fiel ao Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor e ajudando aos necessitados. E você, é aquela situação, Deus é o seu sócio, né?
Ele te dá 100%, te dá força, te dá o vigor e requer de você 10%. Que sociedade é essa? É só do Senhor mesmo que poderia acontecer uma coisa dessa. E um texto tremendo da palavra de Deus, né? É que é das tuas próprias mãos nós te devolvemos, né? É justamente para ter essa consciência de que nada é nosso, né? Se você está trabalhando e está ganhando ou pouco ou muito, é porque o Senhor está te sustentando, é porque o Senhor está te dando saúde. Você podia estar no hospital, né, num leito sem conseguir levantar. Então, essa consciência também é muito importante. Uau! Renata, quando o Davidson vem aqui, é uma concorrência desleal, porque a comunidade de Santa Luzia, em peso, manda mensagem. Mas assim, isso é muito legal, né? Claro. Então já tem mensagem chegando aqui, a Maria Luísa, viu, pastor? Maria Luísa, lá da IBL Palmital. Mãe da Nicole. Mãe da Nicole, ele sabe o nome todo mundo, sabe o nome da sogra. É um homem com marketing pessoal muito top. A avó da Sofia. A avó da Sofia. Mas ela traz uma questão muito interessante. Eu já ouvi várias vezes mesmo nas igrejas essa expressão, as ofertas alçadas. O que são ofertas alçadas? Se fosse no rádio, eu botava o grilo. Cri, 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 cri. O que é uma oferta alçada? Olha, o que a gente vê hoje as pessoas dizendo que é aquela oferta que é levada ao altar com uma necessidade específica. Pelo menos isso que eu entendo, pelo que eu já pude observar, pelo que eu já pude ver. É a oferta que é levada ao altar com uma necessidade específica. Então, irmãos, vamos levantar uma oferta alçada aqui direcionada para determinada coisa, para comprar o ar-condicionado, para ajudar não sei o quê. É isso que eu tenho visto. Isso não gera um problema, assim, administrativo? Porque, às vezes, eu penso... Porque é o seguinte, dízimo é uma prática de regularidade, de generosidade, de proporcionalidade, pegando os aspectos que a Renata mencionou. Sim. Então, é proporcional à sua renda, acho que aí é justo. Sim. Tem que ser regular, né? Sim. Obviamente, se você é assalariado, né? Porque também eu já trabalhei com missões, os dízimos que as pessoas davam eram de acordo com a colheita, não dava todo mês, Sim. era quando a colheita vinha. Sim. Né? Então, essa regularidade dessa forma, e generoso. Agora, eu fico perguntando, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou dar oferta, mas aí, vamos fazer uma campanha para ar-condicionado, ou vou fazer uma campanha, sei lá, para ajudar uma família. Tem gente que faz o quê? Se meu dízimo é R$50, eu dou 25 então de dízimo e 25 vai como oferta, envelope diferente. Eu vejo um problema administrativo nisso, não é espiritual. Sim. Um problema administrativo, porque a igreja, quanto instituição, ela tem contas regulares a pagar. Sim. E ela faz o seu orçamento baseado numa média dos dízimos, não na média das ofertas. Estou errado? Você tocou numa coisa que me lembrou que não necessariamente é 10%. 10% é uma referência que a gente tem no Antigo Testamento e que eu particularmente pratico essa referência e conheço, né, a maioria das pessoas que sim. Mas um exemplo dessa questão das contas da igreja. Nos Estados Unidos, eu tive conhecimento disso há pouco tempo. O dízimo deles é assim, na maior parte. Até porque não tem a inflação que o Brasil tem, é um país mais estável, então eles calculam o gasto anual do custo daquela igreja, da manutenção de todas as contas. E aí divide pelo número de famílias que são membros daquela igreja. E aí a pessoa pode dar a parte dela toda à vista, ou dividido em 12 meses. Igual mensalidade de escola. Exato. Que é uma questão, isso para mim é um alto nível de comprometimento com as contas da igreja, né? E independente se vai ultrapassar os 10% ou se vai ser 5%, né? Na Europa, por exemplo, tem igrejas na Europa que o dízimo se pratica 5%, porque as pessoas são tão ricas e o valor da contribuição é tão alto que não precisa mais de 5% para cada um para manutenção da igreja da obra. Tem que haver um certo equilíbrio social, né, Renata? Se você pega igrejas como no Brasil, que você tem igrejas... Vou citar uma igreja, por exemplo, que eu pastoreei. Sim. Eu tinha médicos, advogados, promotores, mas tinha catador de material reciclável. Aí não dá para cotizar. Entende? Não é nem justo eu cotizar. Exato. Por isso que eu citei que lá nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, se a gente fosse viver essa realidade aqui, talvez o nosso seria 15%. Não é verdade. Por isso que a proporcionalidade com relação à renda, eu acho justo.
Sim. Porque quem cata material reciclável tem uma renda menor, mas ela tem que ser fiel a Deus, assim como quem ganha muito. Mas aí que tá E todos esses exemplos, me perdoa, só para concluir, todos esses exemplos que eu dei é para mostrar que não está ligado a valor, está ligado à necessidade. Né? Se a nossa realidade é uma latino-americana, na Europa é outra, nos Estados Unidos é outra, então tem a ver com a nossa realidade. Eu acho que a gente não tem que se prender a necessariamente uma porcentagem, mas nós aqui vivenciamos de 10% e, na minha humilde opinião, é uma coisa que funciona. Agora, o Deus quer falar, mas pode. como é bate-papo bom que eu estou entrevistando ninguém. Então, eu vi essa semana, achei super legal, o pessoal da Deus é Amor lá de Angola, acho. Na África. Sim. E achei legal as irmãs limpando a igreja. Gente, mas esse povo tem um swing que é sensacional. Gente, as irmãs limpando a igreja, mas cantando a capela. Mas no maior ritmo. E o ritmo bater do pé e aquela coisa e tal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu posso dar essa contribuição que a gente chama de dízimo com trabalho? Vocês acham eu trabalhar para a igreja como o meu dízimo? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Porque trabalhar para a igreja é questão de ser voluntário. Eu acho que é importante, eu acredito que é importante todo mundo, independente da sua renda, do seu trabalho, da sua posição social, em algum momento da sua semana, separe, nem que se for um dia inteiro, mas um turno, para fazer alguma coisa para se doar. E isso não te isenta de pôr a mão no bolso e contribuir também, né? E aí a questão também, por exemplo, daquela pessoa que está desempregada. Às vezes ela está desempregada, não tem recurso financeiro, então ela sente no coração de ir para a igreja e ser o voluntário, como você acabou de dizer, Renata. Então ela vai para a igreja e ela contribui. Teoricamente, ela está dando, ela está ofertando e está trazendo dízimo sobre aquele tempo que ela tem, porque financeiramente ela não tem condição. Na verdade, Cássio, o que eu ia comentar é justamente isso. Quando nós entendemos o prazer de servir ao Senhor, a gente faz com alegria. A gente passa um pano no chão, independentemente da posição social que você ocupa na igreja. Você serve um copo com água com prazer, com excelência. E o ser dizimista e ofertante se torna consequência de uma vida de obediência a Deus. Ou seja, sentir prazer. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor e contribuir com a obra. Então, muitas vezes, nós sabemos que hoje à tarde, por exemplo, a gente tem um trabalho na Delegacia de Orientação, Proteção e Cuidado do Adolescente, lá em Santa Luzia, do DOPCAD. Para a gente é um prazer estar lá levando a palavra, levando o Evangelho. Então, quando eu tenho esse entendimento, o dízimo, a questão financeira, é a menor parte de toda a caminhada a ser questionada, porque eu sinto prazer em fazer. Então, o dízimo e a oferta se torna consequência da minha vida de obediência. Então, eu amo obedecer ao Senhor, eu sou dizimista e ofertante. Então, isso não me pesa. Isso é diferente, por exemplo, eu pegar um ônibus aqui em Belo Horizonte e pagar um valor muito acima do que eu acho que deve ser pago. Então, quando eu estou devolvendo o dízimo, eu estou consciente que eu estou fazendo muito menos. Por isso o dízimo e por isso a oferta, que a oferta vai externar, então, minha expressão de amor ao Senhor. Então, você dizimista é o meu comprometimento, por quê? Porque a igreja ela vai estar pautada justamente nos compromissos, baseados no valor do dízimo. Agora, a oferta é aquilo que vem da expressão de amor. E aí pode ser o tanto que eu quiser. A minha oferta ela pode ser muito maior que o meu dízimo. Perfeito. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que elas são dizimistas, elas dão os 10%, e a oferta que ela dá é infinitamente maior do que o valor do dízimo que ela contribui todo mês. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.